E aí, nono ano, preparados para finalizarmos mais uma semana de conteúdo? Let's go! Se liga na minha dica! Hello, nono ano! Então vamos lá para a nossa semana number 3 e number 4. Conforme combinado com vocês, serão duas aulas em apenas um único vídeo, tá? Mas eu quero, antes de mais nada, claro, of course, tá? Pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like e, claro, galerinha, por favor, deixem nos comentários o que vocês acharam, porque nessa aula eu usei uma forma diferenciada, eu quis trabalhar de um modo diferente, então eu gostaria muito da opinião de vocês, se vocês entenderam, se vocês compreenderam tudo direitinho, se gostaram ou não. Então, sugestões são sempre bem-vindas, please, por favor, ok? Então, antes de mais nada, eu vou tratar de conteúdos pertinentes também à matéria de língua portuguesa e pode ajudar vocês em qualquer disciplina, em qualquer exercício futuro e, claro, principalmente nessa aula de hoje, tá bom? Let's go! Primeira coisa, o que seria o título, galera? Então, sempre que a gente falar sobre título, title, é a frase que chama atenção, é a frase mais importante, more important, tá? É a frase que vai te contar o assunto dessa lição. Então, no caso aqui desse exemplo, ó, time finally runs out for May. Então, aqui essa seria, a frase pertinente ao nosso título, ou seja, a manchete, aquela que chama atenção, como se fosse o outdoor, né, o nosso holofote aqui, né, o que é mais importante, o que é mais, o que é essencial, o que é necessário eu saber, o que eu vou bater, né, o olho de cara eu vou ver, né, aquela frase que, não, só de você olhar o jornal, você já vai entender, tá? Depois vem o lead. O lead, galera, se refere a essa palavra em inglês aqui, tá? Lead, tá? Então, até a pronúncia é bem parecida, beleza? E o que quer dizer essa palavra, tá? Essa palavra quer dizer guiar, orientar, tá? Então, o lead, ele serve para orientar vocês, porque ele vai explicar um pouco o título, né? Ele vai definir um pouco o título, ele vai, digamos assim, facilitar o seu entendimento. Ele vai introduzir você à notícia. Ele vai ser como se fosse a porta de entrada, tá bom? Então, aqui seria essa segunda frase aqui, ó. PM set to announce resignation today. Tá? Normalmente são uma, duas, três frases, ou um pequeno parágrafo. É logo abaixo do título mesmo, que nem tá aqui, tá bom? Isso é o nosso lead. Depois disso, tá? Né, que nem eu falei, é um resuminho, tá? Uma pequena explicação, uma coisa breve para você entender melhor, tá? Depois vem a foto, né? Uma picture, tá? Essa picture, galera, é para vocês o quê? Entenderem ainda mais. Sempre eu tô dizendo isso, que as fotos, né, ajudam vocês a entender, tá? Então, as fotos, elas são um complemento, né? Um dado a mais. Pode ser de uma pessoa, no caso aqui foi dessa woman, né? Dessa mulher aqui, tá? Então, a foto pode ser de um lugar, de uma coisa, enfim. Mas ela o quê? Ela meio que dá o seu suporte, né? Ela ilustra, digamos assim, a notícia, né? E depois aqui, galera, vem a legenda, tá? Né, os subtitles aqui, né? A nossa legenda. Normalmente aqui, igual nesse exemplo aqui, tá bem pequenininho, dá nem para vocês lerem, tá? Mas tudo isso que eu falei, título, o lead, a foto, a legenda, é importante, seja numa notícia, num jornal, né? Seja de um jornal físico, né? O impresso, ou online, né, no computador, na internet. E seja de uma notícia brasileira, em português, seja de uma notícia estrangeira, em espanhol, em inglês, em qualquer língua que seja. Então, essas funções que eu falei são as mesmas, tá bom? Aqui, galera, eu vou até grifar aqui para vocês também, de azul, é um link que leva vocês a um vídeo no YouTube, tá? Eu vou passar esse vídeo depois, no final da nossa aula, como complemento, né, para treinar o listening de vocês, treinar a audição, para vocês ouvirem, né, os sotaques, as pronúncias em inglês, e cada vez mais que vocês ouvem, ajuda mais vocês no aprendizado da língua inglesa, tá bom? Então, eu vou colocar isso para vocês no final, como complemento e enriquecimento da nossa aula. Espero que vocês gostem, tá? Então, eu expliquei isso primeiro, porque tudo que eu mostrar abaixo vai se referir a título de alguma coisa, a foto de alguma
alguma coisa, a legenda de alguma coisa. Então, vocês estão com pré-conhecimento e agora a gente vai analisar juntos a lição, tá? Então, venham comigo, bem animados, tá? Então, essa aqui é a semana number 3, beleza? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é que essa notícia, ela não veio de um jornal físico, como o anterior. Ela veio de um jornal online. Tá vendo? Ó, sign in. Então, se eu tenho que me inscrever ou fazer login, normalmente você faz isso onde? Na internet, né? Essa notícia tem título? Tem. Cocoa's Child Laborers, né? O que acontece? Esse título aqui, que eu falei, é a frase-chave, a frase importante, que vai me explicar sobre o que aqui, ó. Ah, child, criança, infantil, labor, laborers, né? O que quer dizer isso? Vamos pensar, laborar, né? Vem de trabalhar, trabalho, no português, tá? Cocoas, né, do cacau, né? Ou seja, sobre o trabalho infantil na fazenda de cacau, tá? Depois tem o lead, que é o subtítulo, né, que é o resuminho, tem essa frase aqui embaixo, né? E essa frase aqui embaixo está explicando o que a gente acabou de ler no título, para mostrar ainda mais sobre o assunto dessa reportagem, que está falando que marcas grandes como a Nestlé, a Hershey's, né, elas se comprometeram há 2 décadas atrás, ou seja, 20 anos atrás, né, 2 decades ago, 2 décadas atrás, a parar de usar o cacau, cocoa, né, colhido por crianças, children, tá? Que tá no plural, é um plural irregular, tá? Só que ainda, né, todo o chocolate que nós compramos, né, you buy, que você compra, ainda começa, ou seja, vem, né, com o trabalho infantil. Então, aqui eu tive o título e o subtítulo, que é o nosso lead. E como eu disse antes, as fotos para explicar. Então, colocou a foto de uma criança para mostrar que é trabalho infantil. Como vocês viram uma criança negra, vocês vão falar assim, não, ele vai falar de preconceito? Não, tá? Vai mostrar, às vezes, o quê? O local, que é o que a gente vai ver embaixo na legenda, tá bom? Então, aqui mostrou a carinha de uma criança até muito triste, porque se eu for falar de trabalho infantil, normalmente esses trabalhos infantis são ilegais, trabalhos escravos, eles não iriam trazer uma criança feliz, uma criança alegre, tá? Então, vocês estão vendo que ela está até suja. Então, por isso, para mostrar mesmo as péssimas, né, condições de trabalho e para mostrar que o quão triste, quão desvalorizadas essas crianças, essas pessoas no geral são e as baixas condições de vida, né, as violações dos direitos delas, né. Então, vamos ver aqui, tem legenda? Tem. Aqui não está tão pequenininha quanto naquele exemplo que eu dei para explicar para vocês, mas é bom porque a gente vai poder entender sobre o que é o assunto, né, que nem eu falei, a foto ajuda um pouco, ela faz você pensar, refletir, mas vamos ver a legenda. Por detrás, né, ou seja, behind, atrás, né, da maioria, né, ou de quase todo o chocolate do mundo, né, o world, né, está, né, o verbo to be is, está o trabalho que thousands, milhares, aqui não é mil, milhares, tá? Milhares de quê? Crianças pobres. De onde? Lembra que eu falei com vocês, né, que a criança aqui me faria pensar em qual local, de qual local que ela é? E faz, ó, West African, ou seja, né, a África, né, o oeste da África, tá? E de onde no oeste da África? Né, das fazendas, farms de cacau. Então, isso aqui é o primeiro passo da legenda, explicando quem que é, por que que é. Mas agora, quem tirou essa foto? Photos by, né? A foto de quem? Tá falando aqui o nome do fotógrafo, da pessoa que forneceu a foto. E toda essa informação, por quem? Tá mostrando aqui também, ó, by, o by é para mostrar de quem que é, tá? E quando foi tirado, ó, dia 5 de junho de 2019, tá bom? Então, são os dados, né, são as referências, as informações sobre essa foto, tá bom? Aqui, vocês vão, como é online, então foi repartido em quadrinhos, tá? Então, cada quadradinho tem um pouquinho de informação e, normalmente, o que está abaixo explica o anterior. Então, aqui está mostrando onde é comum a plantação de cacau. Então, tá falando que o chocolate é um produto, né, da semente do cacau, que cresce principalmente nos trópicos, né, em climas tropicais. Onde que são, né? Onde que tem clima tropical? Na África Ocidental ou Ocidente da África, né? Na Ásia e na América Latina, né? No Brasil, por exemplo, é um lugar que tem, tá? Tem até novela que já falou sobre isso, tá bom? E tá falando que a semente do cacau é mais conhecida, né? O pessoal se refere mais a ela, né? Como simplesmente cacau, né? Cocoa, né?
E é assim que vai falar sobre aqui no texto, tá bom? E aqui tá falando, né, que na África Ocidental, né, os países que isso mais acontece é em Gana e em Ivory Coast, né, que eles que promovem, né, eles que fornecem mais do que 70% do cacau no mundo. Então, por mais que aqui esteja escrito cocoa, que eu falou, nesse artigo ia falar do cacau com esse termo, mas eu vou traduzir para vocês como cacau mesmo, tá? Tá falando que o cacau cresce, é colhido e é vendido para as maiores indústrias de chocolate, incluindo as maiores do mundo, tá? Aí aqui embaixo começa a explicar sobre isso, ó, que as fazendas de cacau, né, as fazendas de cacau do ocidente da África, né, ou da África Ocidental, tanto faz, tá? A forma de tradução, no fim vai dar a mesma coisa, fornecem, né, para as grandes, né, giants, né, as grandes empresas, né, o cacau que elas têm para produzir o nosso chocolate. E isso mostra a conexão direta dessas empresas, né, a direct connection, com essa forma horrível, terrível, ou seja, com essa pior forma de trabalho infantil, né, ou de tráfico humano, né, human trafficking, né, e também de quê? De pobreza e, no caso, o que? Escravidão, slavery, tá? E para finalizar, aqui fala que, né, nos últimos anos, as grandes organizações e os jornalistas expuseram tudo isso, né, que é os have exposed, né, expuseram tudo sobre esse trabalho, né sobre todos esses casos de escravidão nas fazendas e tudo mais. Só que desde que eles começaram a expor, né, since then, desde que, né, disso, né, as grandes indústrias têm tornado isso mais secreto, né, ó, secretive, cada vez mais lá, bem escondidinho. Para quê? Para dificultar, né, ó, dificultar para quem? Para os repórteres o acesso aonde, né, os direitos humanos são violados e aonde isso ainda ocorre, né, então por isso que é difícil, né, manter todos nós informados, mas eles ainda tentam mostrar tudo isso, né, ao público. Aqui mostrou mais uma foto, tá, que remete ao assunto. Teria mais uma legenda aqui, mas infelizmente a gente não consegue ler. Então, tudo isso que estava nos quadrinhos é a nossa notícia. Tá? Tudo isso aqui é a nossa notícia, é o nosso conteúdo. Mas vocês viram que tudo que eu expliquei lá no início, né, sobre o título, o lead, a foto, a legenda, tá aqui. Então, por isso que aquela parte era super importante. Vamos para as questions, tá, gente? Não vou dar todas as respostas, não, é só para ajudar. Na legenda que acompanha a foto, aparece o seguinte texto. Behind much of the world, né? Chocolate is the work of thousands of impoverished children on West African cocoa farms, né? Eu expliquei que, né, por detrás do cacau de todo mundo, né, do chocolate de todo mundo, melhor dizendo, está o trabalho de milhares, né, gente, crianças, né, pobres, empobrecidas, né, do oeste da África, nas fazendas de cacau. Aí aqui fala assim, ó, o adjetivo em negrito é uma palavra cognata. Ao meu ver, né, posso estar errada, talvez muitos professores que venham assistir essa aula não vão concordar comigo, tá, gente? Mas eu não concordo, né, que essa palavra impoverished seja cognata, porque normalmente a palavra cognata ela é muito parecida com a palavra em português. Não estou dizendo que não parece, não estou dizendo que não há referência, tá, gente? Mas eu quero só que vocês pensem o seguinte, tá pedindo sinônimo, então simplesmente traduza essa palavra e dê o sinônimo. Lembrando que sinônimo é aquilo que é igual, semelhante, não é mesmo? Tá? Então, se pediu o sinônimo para vocês, que é simplesmente um significado parecido. Aqui no número 2 perguntou, o tema do texto, ou seja, a ideia mais importante que ele transmite é: as fazendas da África Ocidental fornecem grande parte do cacau para as grandes fábricas como Nestlé, Hershey's e outras. Yes or no? Eu falei isso ou não? Vamos pensar. A grande parte do chocolate que consumimos é proveniente do trabalho escravo de crianças na África. Não sei, será? Acho que é. Ah, não, acho que não é. Vamos pensar, eu falei sobre tudo na reportagem para vocês. A Costa do Marfim e Gana fornecem 70% do chocolate consumido no mundo. Verdade ou não? Tá? Depois, as empresas grandes como a Nestlé, Hershey's e outras prometeram uma década parar com o trabalho infantil relativo à produção.
É só uma década, é duas, é três ou nenhuma, ou elas nunca prometeram isso, tá? Realmente foi Costa do Marfim, Gana, que fornece, né, que forneceram ou ainda fornecem esse chocolate, tá, gente? Então, vamos pensar aí, tá bom? A number 3 aqui, a reportagem foi publicada no jornal The Washington Post. Em qual data? Vocês viram que eu mostrei quando é a foto, tem uma legenda. Se vocês olharem lá no início, talvez tenham mais informações. Então, vamos procurar. Depois, tire do texto 5 palavras cognatas, que nem eu já disse, são aquelas que parecem com o português. Super fácil, enquanto eu estava lendo para vocês e explicando, com certeza vocês localizaram várias dessas palavrinhas, ok? Agora, a week number 4, é uma atividade super rápida, tá? Vamos lá. Aqui tem um infográfico, lembrando que o infográfico é a mistura de informações, dados e imagens, desenhos, tá? E aqui temos, ó, there are 2 million unpaid children working on cocoa plantations in West Africa. Que existem, there are 2 milhões de crianças que não são pagas, né? Que não tem nenhuma remuneração, né? Trabalhando nas plantações de cacau no oeste da África. That works out to one child slave per 500 American consumers, ou seja, né, tá vendo tanto de criancinha, tá? Aqui o desenho vem marrom para servir a criança negra e também ao chocolate, tá, gente? Então aqui, mas principalmente para o trabalho das crianças africanas, viu, gente? Então, aqui está falando que o trabalho dessas crianças, a cada uma criança escrava, né, se refere a quem? A 550 consumidores americanos. Aqui, gente, eu me incluo, né, porque a América, por mais que os Estados Unidos seja chamado de América, nós estamos no continente americano, e nós consumimos chocolate, e muitas vezes a gente não fica atento a esse tipo de assunto, né, então se a gente está fechando os olhos para tudo isso, é porque a gente está meio que concordando com tudo isso. A pergunta é, quantas crianças trabalham nas plantações de cacau? Eu falei da existência dessas crianças. Será que é milhões, 1.000, 2, 1? Vamos voltar lá ver se tem essa quantidade, ó. Voltei, ó. There are 2 million unpaid children working, ou seja, falei das crianças, falei que elas não são remuneradas, falei da existência dela e pus aqui 2 million, é o numeral que eu tenho aqui, tá? Então não é 1.000, não é 3.000, não é 50 milhões, tá bom? Depois, ainda segundo o texto, a proporção seria de 550 consumidores americanos de chocolate para quantas crianças? Lá também diz isso. Vamos voltar lá? That works out to one child, one. O que é one? One é zero? É 3? É 50? Quanto que é? Né? A cada quantas crianças, tá? Então, sempre analise passo a passo, tá? Temos outro infográfico. Aqui, esse infográfico tá falando assim que para nossa apreciação, para a gente tentar melhorar, né, a vida, né, dos fazendeiros, das crianças, das pessoas como um todo. Então, se eu faço o trabalho certinho, se eu uso produtos certificados, se eu uso produtos autorizados e reconhecidos, né, eu vou estar ajudando a melhorar a vida, né, do mundo no geral, né? Então, se eu vou lá escolher o chocolate que foi aprovado, que foi produzido com todas as normas, eu vou ter, consequentemente, better farming methods, vou ter melhores métodos de agricultura, vou ter better crop, melhores colheitas, better income, melhor renda, better environment, um ambiente, né, um meio ambiente melhor, better life, uma vida melhor, better care for next generation, uma vida melhor para a próxima geração, porque tudo isso que as crianças passam hoje se reflete no futuro, se reflete na vida delas, né, dos descendentes delas, de toda a família e assim por diante. Better care for nature, se você faz as coisas da forma certa, você vai cuidar também do meio ambiente, de tudo que envolve esse ambiente, né? Better working conditions, que é o que a gente mais quer, porque a gente não quer ver as crianças trabalhando ainda mais de uma forma escrava, não é mesmo? Então, aqui o infográfico, né, mostrou que ainda fala do chocolate, sempre trouxe imagens de criança para falar dessa questão do trabalho infantil e usou muito a palavra better para mostrar o que poderia ser melhor se a gente usasse, né, produtos certificados, certified products, tá bom?
Então, analisando a questão aqui, tá falando, ó, se utilizarmos os produtos certificados, ajudaremos os produtores, melhorando suas condições de trabalho e evitando o trabalho escravo. Marque com X as maiores vantagens dos produtos certificados. Vamos ver, um maior cuidado com a natureza, será? Tem esse desenho lá, eu falei essa frase para vocês. O maior lucro na produção de chocolate? Pode ser que sim, vocês concordam? Né? Então, nem tudo é só lucro, mas se você souber trabalhar direito em tudo na sua vida, não só com o assunto relativo a essa reportagem, você vai ter uma lucratividade maior, com certeza, e da forma correta, né? Melhores colheitas? Of course, com certeza. O maior consumo de chocolate em vários países? Será que falou isso? Muitas coisas também são feitas para vocês o quê? Pensarem, raciocinarem para ver se é ou não, para ver se vocês prestarem atenção, tá? Então, galerinha, finalizamos aqui mais uma atividade, mais uma semana e espero que vocês tenham gostado, ok? See you, bye bye! Everybody loves chocolate. We eat more than 3 million tons a year. But behind the sweet taste, there is a dark side. We've gone undercover with cameras and assumed identities. We expose how African children as young as 8 years of age are smuggled across the border and used illegally in the chocolate industry. The dark side of chocolate. The true story of how your chocolate is produced. Liga na minha dica, galera! Tô contando com vocês. Já se inscreveram? Já deixaram seu like? Ah, não é possível. A mamãe tá contando com todos vocês. Ah, por favor, vai lá. Deixa seu like, se inscreva. E claro, deixe sua opinião. Ai, adorei estar aqui novamente. Até a próxima aula. See you, bye bye. E se liga na nossa dica.